Ronnie Coleman é conhecido pelo físico insano e pelos treinos que beiravam a loucura. O rei do fisiculturismo tinha, sem dúvidas, uma das melhores, se não a melhor genética que o mundo já viu. Um shape monstruoso e único que provavelmente nunca mais será visto nos palcos. Ronnie dominou o mundo do fisiculturismo com 8 títulos consecutivos, um feito simplesmente impressionante. Mas antes de alcançar toda essa glória, será que ele realmente competiu sem usar as paradinhas até os 30 anos? Ele afirma categoricamente não ter usado esteroides ou outras substâncias. Será que essa história é realmente verdade? Ou cheira a uma grande mentira? De fato, essa dúvida levanta muito mais perguntas do que respostas. E nesse vídeo, vamos explorar a fundo essa polêmica que ronda sua carreira. Se você curte esse tipo de conteúdo, não perde tempo e se inscreve aqui no canal agora. E também deixa aquele like absurdo. Dessa forma, você fortalece demais o meu trabalho e eu serei eternamente grato. Tamo junto! Esse assunto está entre os mais pesquisados quando o nome de Ronnie Coleman entra em pauta. Muita gente duvida que ele conseguiu construir esse físico sem a ajuda dos ergogênicos. Mas o que realmente é curioso e chama a atenção é o seguinte: ele virou profissional depois de vencer uma competição com teste antidoping. E sim, ele foi aprovado. Bom, para entender como isso é possível, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Mesmo tendo começado no fisiculturismo mais tarde do que a maioria, Ronnie já pegava pesado nos treinos desde moleque por volta dos 13 anos, quando muitos ainda estavam só curtindo os esportes da escola. Durante o período como jogador de futebol americano, ele também se arriscou em competições de powerlifting, e mesmo sem ganhar uma bolsa de estudos, garantiu sua vaga no time da Grambling State University. Nas fotos dessa época já dava para ver que ele tinha algo diferente. Os braços enormes e a estrutura corporal que lembravam mais um fisiculturista pronto para brilhar do que um simples atleta universitário. A genética era fora da curva, e o corpo dele respondia aos treinos com uma facilidade absurda, deixando os colegas de equipe para trás sem muito esforço. Em 1989, já formado, Ronnie começou a trabalhar como policial no Texas. Na delegacia, tinha uma academia simples onde ele mantinha a rotina de treinos. Até que um colega deu a dica que mudaria tudo. Como policial, ele poderia treinar de graça na Metroflex Gym, uma academia conhecida por ser muito raiz. E foi só ele colocar os pés lá dentro que a história começou a mudar. O dono da academia, Brian Dobson, ficou chocado logo de cara. Ronnie já tinha um físico de um profissional e a força de um monstro do powerlifting. A partir do momento em que passou a seguir uma rotina específica para o fisiculturismo e adotou uma dieta rica em proteínas, seus resultados foram estrondosos. A evolução era tão absurda que o uso de anabolizantes nem fazia sentido naquela fase. Em nenhuma outra modalidade, o fator genético pesa tanto quanto no fisiculturismo, e Ronnie parecia ter nascido com um código genético perfeito. Coleman participou de sua primeira competição, o Mr. Texas de 1990, e venceu. Não era uma competição qualquer, era um dos maiores eventos do estado. Ainda naquele ano, ele garantiu o 3º lugar na categoria peso pesado no NPC Nationals, campeonato amador mais prestigiado dos Estados Unidos. De acordo com todas as fontes da época, Ronnie ainda estava 100% natural. 1991 foi o ano em que Ronnie Coleman colocou seu nome no mapa. Depois de um desempenho apagado no USA Championships, onde ficou em 14º lugar na categoria peso pesado, ele voltou com tudo e conquistou o 4º lugar no NPC Nationals. E não era qualquer edição. Estamos falando da mais disputada da história, com nomes lendários e nenhum espaço para amadores. E foi nesse campeonato que rolou o primeiro teste antidoping da carreira de Ronnie. Não era obrigatório para todo mundo, mas servia para escolher quem poderia representar os Estados Unidos no Campeonato Mundial da IFBB, que exigia atletas limpos. Ronnie não só topou, como já sabia que ia passar de boa. Chris Cormier também competiu naquele NPC Nationals e ficou em 7º lugar. Anos depois, ele contou que nem fez o teste antidoping porque sabia que o Ronnie era natural.
profissional. Na elite do fisiculturismo, alguém competir daquele jeito sem estar usando nada era praticamente um milagre divino. Naquela fase, o shape de Ronnie já era fora da curva. Cintura fina, dorsais absurdas, bíceps com picos bizarros e suas pernas com cortes profundos. Não à toa, ele foi selecionado, viajou para a Polônia e venceu o Campeonato Mundial Amador de 1991. E mais uma vez, passando no teste antidoping. Depois de conquistar o título mundial em 91, Ronnie Coleman finalmente ganhou o direito de competir como profissional. Mas a estreia não foi nada fácil. Em 1992, ele subiu em 3 palcos e basicamente apareceu com o mesmo shape do ano anterior. Os resultados foram ruins. Um 14º lugar aqui, um 11º ali, e no Mr. Olympia nem se classificou entre os 15 primeiros. Em 10 de junho daquele ano, Ronnie Coleman foi convidado para um programa de TV. Durante a entrevista, o apresentador soltou uma provocação. Muita gente vai achar que você toma esteroide como se fosse cereal. Ronnie respondeu na lata dizendo que era natural, que já havia feito testes antidoping, inclusive 2 antes do Mr. Universo, e que topava fazer outro a qualquer momento, desde que fosse pago por quem duvidasse. Segundo ele, o uso de drogas no circuito profissional era tão comum que quase ninguém escondia mais. Em 1993, Ronnie Coleman participou de 4 competições profissionais. Conquistou um 4º lugar em uma delas e terminou em 6º nas outras 3. No ano seguinte, o cenário seguiu parecido. 2 terceiros lugares, um 4º e um 15º lugar no Mr. Olympia entre 23 atletas, o que fazia dele o 15º melhor fisiculturista do mundo em plena década de 90. Uma das mais disputadas da história. Mas aí vem a grande dúvida da galera. Será que mesmo competindo nesse nível, ele ainda era natural? I didn't start taking anything until I was 30. Really? Yeah. I was drug-free for a long time. And What? I did everything naturally for a long time because I was, like I said, gifted. What inspired you? What made you decide when you were 30 that you had to do something? Got tired of getting my ass kicked. Considerando que Ronnie nasceu em 13 de maio de 1964, ele completou 30 anos em 94 e 31 em 1995. Como ele mesmo e figuras como Mil Sarcev afirmaram que ele ainda competia natural no Mr. Olympia de 1994, tudo indica que a grande virada aconteceu por volta da primavera de 1995. Coincidência ou não, foi exatamente nesse ano que Ronnie venceu seu primeiro show como profissional, o Canadá Pro Cup, e ainda garantiu um impressionante 3º lugar no prestigiado Night of Champions, competindo contra verdadeiros monstros do fisiculturismo. Sobre o uso de substâncias, ele admitiu não lembrar exatamente das doses que utilizava, mas era algo normal, nada fora do padrão. Apesar de muita gente imaginar que ele tomava quantidades absurdas, Ronnie insiste que não era bem assim. Agora, será que Ronnie realmente chegou a competir 100% natural em algum momento? Essa dúvida não é só minha, muita gente se pergunta a mesma coisa. Mas a verdade é que é quase impossível cravar com certeza. O que se especula é que nos primeiros anos ele conseguiu manter as doses bem controladas, o suficiente para passar nos 2 testes antidoping de 1991 e seguir competindo sem chamar tanta atenção nesse quesito. Mas aí vem outra pergunta. Qual seria a vantagem de sustentar essa história de que foi natural até 1995? Entre 1990 e 94, Ronnie participou de 11 competições profissionais que não exigiam exame antidoping, e ele não venceu nenhum. O melhor que conseguiu foi um 3º lugar. Ele também nunca ganhou fama de grande natural, até porque isso nem era valorizado naquela época. A grande virada só aconteceu depois de 1995, e foi a partir dos anos 2000 que o físico dele atingiu outro nível, com uma evolução brutal tanto no shape quanto nos números. Como eu disse antes, é impossível cravar com 100% de certeza esse assunto,
Mas sendo bem sincero com vocês, é difícil de acreditar que Ronnie Coleman construiu aquele físico sendo natural. Ainda assim, é preciso reconhecer que ele sempre foi coerente ao contar quando não usava esteroides, e em que momento começou a fazer o uso. No fim das contas, tudo se resume a uma pergunta simples, mas muito polêmica. Até onde dá para acreditar que ele realmente ficou longe das paradinhas até 1995, com exatos 30 anos? Bom, a grande verdade é que ninguém pode negar que Ronnie Coleman foi um fenômeno genético fora da curva. Talvez o mais abençoado da história do fisiculturismo. Agora, eu quero ouvir a sua opinião, sem pipocar. Você acredita que ele era realmente 100% natural com esse físico? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Também compartilhe esse conteúdo para um amigo ou amiga. Transforme seu físico com o Manual do Treino Old School. Esse e-book exclusivo revela os segredos dos grandes mestres do fisiculturismo, com treinos comprovados, dicas de nutrição e estratégias que resistiram ao teste do tempo. Se você quer resultados reais e está pronto para voltar às raízes do fisiculturismo, não perca essa chance. Dê o primeiro passo rumo à transformação do seu corpo e descubra o que realmente significa treinar com sabedoria e dedicação. Para adquirir, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela ou clique no primeiro link fixado nos comentários. Agora, para descobrir quais são as 10 poses que chocaram o mundo do fisiculturismo, é só clicar no primeiro vídeo que vai aparecer bem aí na sua tela. Eu sou o Jeff e fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima!